Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entenderes isto. Amém. Amém. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Letra de Frei Elziário Schmidt, melodia de Elmi Ventmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 2/3/2020. Ofício número 3 e número 6 de 2020 do Conde, solicitando informações. Ofício número 90 de 2020 do Gabinete do Prefeito, em nome do vice-prefeito, agradecendo o voto de pesar. Ofício da empresa Progresso Ambiental Eireli,
apresentando o recurso quanto à notificação de rescisão de contrato com a Prefeitura de Canoinhas. Ofício número 270 de 2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 112 de 2020, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício da Big Safra, em resposta ao requerimento número 103 de 2020, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício do Frigotote Abatedouro Limitada, em resposta ao requerimento número 101 de 2020, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 87 de 2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 8 de 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar, mediante procedimento licitatório, concessão de uso de bem imóvel e da outras providências. Ofício número 296 de 2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 9 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar terrenos e da outras providências. Ofício número 88 de 2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 10 de 2020, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ofício número 91 de 2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 11 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a doar, mediante processo licitatório, bem imóvel de propriedade do município e da outras providências. Projeto de lei número 8 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de audiência pública para a alteração... Me desculpa, fui para votação única. Votação única. Projeto de lei número 8 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de audiência pública para a alteração de taxas e contribuições de serviços públicos. Projeto de lei número 137 de 2019, que cria a obrigação para os estabelecimentos públicos municipais e privados de inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. Segunda votação, projeto de resolução número 2 de 2019, que concede título de cidadão benemérito a Jefferson Schroeder. Indicações. Indicação número 32 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Nilson Kolchask, secretário municipal de Obras, para que seja realizada melhorias na rua Emídio Ferreira de Souza, no bairro Piedade, sentido Arade. Indicação número 33 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza e manutenção da Praça Francisco Timóteo Bujarski, localizada na rua São José, entroncamento com as ruas Joaquim de Paula Vieira e Esvaldo Creis, bairro Boa Vista. Indicação número 34 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza das laterais da rua Emílio Shows, próxima ao cemitério municipal. Indicação número 35 de 2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kolchask, secretário municipal de Obras, para que seja realizada a manutenção com patrola e colocação de cascalho nas ruas do alto do frigorífico. Era o que continha. Passamos ao pequeno expediente.
Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa noite, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, peço para incluir na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 010 de 2020, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, se for possível, para deliberação dos plenários, senhor presidente. Obrigado. Coloco em deliberação do plenário, incluir na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 010 de 2020, que autoriza o uso do bem público e das outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a solicitação, vereador Vilmar Sudoski. Gostaria de cumprimentar, em nome da Denise Cardoso, minha querida amiga, todas as senhoras, moças e senhoritas que se fazem presente hoje aqui na Câmara, agradecer a presença de vocês. Mas além, eu vou comentar mais um pouquinho sobre o projeto que acredito que estejam na casa em virtude do projeto do autismo. Só gostaria de justificar a ausência da vereadora Camila. Ela está com algum probleminha de saúde, não pôde fazer presente, e o vereador Célio Galés, que encontra-se em viagem à capital. Então, passamos à ordem do dia. Coloco em discussão, em votação única, o veto ao projeto de lei número 008 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de audiência pública para alteração tributária de taxas e contribuições de serviços públicos. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. De maneira breve, esse projeto de lei é da minha autoria. Só deixa eu me localizar aqui, que hoje tem bastante papel por aqui. Como eu expliquei quando foi a segunda votação do referido projeto de lei, esse projeto nada mais quer do que transparência, né? O Executivo tem toda a prerrogativa de entender que tem algum tipo de vício, enfim, mas eu continuo acreditando que nós estamos aqui para cada vez mais entregar ao cidadão a transparência que tanto nos pedem, né? Então, para rebater alguns pontos do veto, né, gostaria de fazer uma fala breve aqui com os colegas. Na justificativa do veto, se diz que nós estamos criando obrigação, né? A obrigação de fazer audiência pública, ela é algo assim muito simples, né? Que gera simplesmente a discussão de algum projeto de lei que versará sobre aumento de tributos ou qualquer coisa que envolva tributos. Então, as audiências públicas, elas já existem, né? Nós não estamos criando esse mecanismo. Nós só estamos pedindo que elas sejam utilizadas também nessa questão. Também mencionou que cria a atribuição, né? Porque no projeto de lei ele cita que seria necessária a participação do representante da Procuradoria-Geral do município. E na justificativa do veto diz que esse órgão não existe, né? Talvez a Procuradoria-Geral do município não existe, mas existe a Procuradora e os assessores jurídicos. Então, a mesma coisa que dizer que existe o prefeito e não existe a prefeitura, né? E além, não é
obrigatório a participação. Nós estaríamos fazendo um convite para que a municipalidade, enfim, venha explicar o porquê. Então, assim, de maneira bem simples, porque eu não quero me alongar, porque explicar o óbvio às vezes é desnecessário. O projeto visa resguardar contribuinte, munícipe e nós, vereadores, né? Nós vivemos em um momento de bastante descrédito da política e nada melhor do que nós, agentes públicos, mostrarmos que nós queremos sim mais transparência cada vez mais. E esse projeto ele é muito simples e só visa um pouquinho mais de transparência. Só. Então, por óbvio, eu sendo o autor do projeto, gostaria de defender que os colegas pudessem votar pela rejeição desse veto, porque eu entendo importante que a gente discuta aquilo que mexe diretamente com o contribuinte, com o bolso do munícipe. Ele deve ter um cuidado um pouco mais especial. E é só esse o objetivo do projeto. Mais alguém gostaria de discutir? Então eu coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção. Portanto, sim, o veto é rejeitado e não é mantido. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Não. Vereadora Zenice Dreyer. Sim. Então está rejeitado o veto por 7 votos pela rejeição e 1 pela manutenção. Cadê o troço? Votação única. Veto ao projeto de lei número 137 de 2019, que cria a obrigação para estabelecimentos públicos municipais e privados de inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo de conscientização do transtorno de espectro autista. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram um parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimento de uma maneira especial todos os integrantes da comunidade aqui, suplente vereador Caruncho, cumprimentar também de uma maneira bastante especial os integrantes do Grupo Coração de Mãe. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, em que pese a senhora presidente da Comissão de Justiça, redação não estar presente, eu solicito ao senhor autorização para proceder à leitura do relatório, do qual esse projeto eu sou o relator, porque é importante esclarecer para a nossa comunidade e também para o Poder Executivo que a nossa posição com relação ao projeto não é contrária ao Poder Executivo, não é contrária ao parecer da procuradora, que tem o seu entendimento. O nosso parecer ele é fundamentado na decisão dos senhores e senhoras vereadoras que fazem parte da comissão, eu, vereadora Camila e vereadora Zenice, né, com base em embasamento jurídico. Então, é importante esclarecer à nossa comunidade, né, o porquê que nós emitimos esse parecer com relação a esse projeto. Relatório. Cumpro-me apresentar parecer em relação ao veto do projeto de lei número 137 de 2019. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente a proposição, justificando o vício de iniciativa. Fundamento e voto do relator. Entendo que são insubsistentes as razões que embasam o veto,
pois a proposta trata sobre a obrigatoriedade de inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista TEA, não invadindo, a meu ver, a esfera de competência do prefeito municipal. Não há, no caso em tela, qualquer criação de atribuição às secretarias municipais, pois a simples inserção de símbolo nas placas de atendimento prioritário não viola o princípio constitucional da reserva legislativa e administrativa do Executivo, a teor do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Relativamente a eventuais despesas geradas pelo projeto de lei, as mesmas não tratam de estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública. Nesse sentido, recurso extraordinário com agravo repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.606/2013 do município do Rio de Janeiro, instalação de câmaras de monitoramento em escolas e cercanias, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. Recurso extraordinário provido. Relator, ministro Gilmar Mendes. Portanto, não há, a meu ver, inconstitucionalidade na matéria. Dessa forma, constata-se que o parecer da Comissão de Justiça e Redação, apresentado por ocasião da deliberação em plenário que culminou com a aprovação da proposição, ao referir-se à matéria, considerou-a dentro da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Assim, entendo que deve a Comissão de Justiça e Redação, tendo como fundamento os argumentos apresentados quando da apreciação do projeto de lei, votada e aprovada nessa Casa de Leis, opinar pela rejeição ao veto assinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que não tem fundamentação jurídica que se sustente. E é nesse sentido meu voto. Parecer e voto da comissão, a Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores que acompanham, observados os fundamentos apresentados pela vereadora relatora, pelo vereador relator, vota por unanimidade pelo encaminhamento ao soberano plenário com a recomendação que seja rejeitado o veto integral em apreço. Salas de comissões técnicas, 2 de março de 2020. Assina a vereadora Camila Lima, presidente, vereadora Zenici Dreyer, vice-presidente, vereador Coronel Mário, membro. Friso, novamente, senhor presidente, que tanto o parecer quanto o meu voto não é contra o Poder Executivo, e sim é um entendimento jurídico diverso da nossa procuradora do município. Não quer dizer que nós não entendemos e respeitamos a posição dela, mas a comissão entendeu emitir parecer contrário. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Zenici Dreyer. Desejar uma boa noite às senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que se faz presente, aos internautas e aos assessores da casa. E dizer, sim, que eu sinto muito orgulho em estar falando desse assunto e parabenizar o presidente, o vereador Paulinho, porque se Vossa Excelência não fizesse esse projeto, eu faria, seria meu primeiro projeto. Porque quando eu voltei para essa Casa de Leis, este assunto foi o primeiro assunto que eu trouxe para discussão, por conta das legislações federais que já garantem esses direitos, com prioridade em todos os serviços públicos e privados. A diferença que muitas vezes torna um pouco mais difícil esse acesso, e nós hoje, compondo a Câmara de Vereadores, temos que tomar cuidado com as pequenas palavras, o podem e o devem. Porque o podem, ele não garante o direito na sua integralidade. O podem, ele deixa muito livre ao governo, né, fazer ou não fazer. E já que nós estamos pleiteando os direitos, tanto aos autistas quanto a toda a sua família, os representantes legais, as entidades, professora Denise, minha eterna professora Denise Cardoso, que eu sempre gosto de enaltecer, porque muitas coisas eu aprendi a escrever e a defender hoje por conta do que eu aprendi no nosso curso de serviço social e pós-graduação, na diversidade e redes de proteção aos direitos. E hoje, estando aqui nesse papel, enquanto vereadora,
enquanto vereadores, nós temos a obrigação de tomar cuidado com relação às leis federais, estaduais e municipais. A legislação federal, ela instituiu a carteira de identidade. A lei estadual de Santa Catarina instituiu a carteira de identidade. A fita quebra-cabeça, vereador Paulinho, se gera despesa para o município, vamos sugerir aí, de repente, projetar o laço, né, em algum lugar, que daí não gera despesa nenhuma. A fita quebra-cabeça, ela pode ser confeccionada pelos alunos da escola, que podem estar se envolvendo com esse assunto, entendendo o que significa a fita quebra-cabeça. Ela é um símbolo mundial. Ela pode ser confeccionada pelos agentes comunitários de saúde diante de tantas cores e material de expediente que o município coloca à disposição das equipes de trabalho. Então, é uma forma de realmente fortalecer esse movimento. Eu sinto muito orgulho de estar aqui hoje falando sobre esse assunto mais uma vez. Eu fui convidada pela UNC novamente para falar sobre isso. Peço autorização e já justifico minha ausência no dia 16 de março, na 4ª semana do cérebro da Universidade do Contestado, que é uma semana do dia 16 ao dia 22, para falar sobre esta matéria, identificar e garantir acesso com prioridade para o autista. Então, eu estarei falando mais uma vez, nós estaremos organizando uma caminhada no dia 4 de abril, onde todos estão convidados para defender os direitos. E quando nós temos que defender direitos, tem que ser de uma forma integral. A fita quebra-cabeça tem um grande significado. Ela parece simples, mas ela tem um grande significado. É a identificação da prioridade no atendimento. Significa que aquela entidade, tanto pública quanto privada, tenha o entendimento do que significa o autismo e qual é o acesso com prioridade que ela tem que garantir naquele serviço. Então, eu me coloco à disposição e, com certeza, né, estaremos rejeitando o veto, porque é um direito que todas as pessoas com esse transtorno do espectro autista têm que ser garantido por lei, e o município de Canoinhas pode ser o exemplo disso, porque já existe um movimento, porque existem já um grupo onde está buscando novas estratégias para garantir esses espaços e, principalmente, para dar visibilidade. Essa situação existe, a tendência é aumentar essa demanda e todos nós temos que estar preparados para garantir esse atendimento, para compreender, para se colocar no lugar das pessoas e entender que aquele atendimento prioritário faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, me coloco à disposição, senhor presidente, para colocar, né, em votação e parabenizar aí por esse projeto de lei. Há uma palavra que parece simples, mas que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Continua a discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, desde que o projeto foi apresentado e tramitou nas comissões, tanto na primeira quanto na segunda votação, não ocorreu, em momento algum, questionamento sobre a importância do projeto. Isso é um ponto que eu queria deixar destacado, que não há questionamento sobre a importância e a necessidade de se colocar em prática o projeto. O que aconteceu, e votei favorável em ambos as votações, o que aconteceu é que quando chegou no Executivo Municipal, embora o veto seja assinado e encaminhado pelo prefeito municipal, mas nós temos no nosso país uma burocracia bastante enorme que engessa muitas vezes muitas ações que se querem implementar. Então, qualquer projeto, mas exemplificando com relação a esse, ele é encaminhado para alguns setores e, ao chegar no departamento jurídico, ocorreu um entendimento de que teria ocorrido o vício de origem, não encaminhamento do projeto. Bom, o vereador Coronel Mário já fez a leitura do brilhante parecer que a Comissão de Justiça e Redação elaborou, inclusive com decisões do Supremo, e de caso com certa semelhança com este aqui. Ora, se há a dúvida, se não há certeza, a nossa missão é votar em favor da comunidade. Se houvesse a certeza que haveria um vício de origem, como em outras vezes já aconteceu, de nós temos projeto com vício de origem, onde ocorreu o entendimento entre legislativo e executivo de que
seria derrubado ou mantido o veto e viria por parte do Executivo um projeto seguinte, regularizando aquela situação. Mas não é o caso. O caso, nesse específico, eu entendo que não há o vício de origem. Por tudo isso que já foi explicado e está bem regularizado, bem explicitado no parecer. Há uma divergência de entendimentos. Então, se há o Departamento Jurídico tem um entendimento, a nossa Comissão de Justiça tem outro que está muito bem embasado, eu me filio ao entendimento da nossa comissão e voto pela derrubada do veto, pensando no bem maior, que é o atendimento da comunidade, no bem maior, que é colocar em prática um brilhante projeto extremamente importante, de um tema que, há alguns anos atrás, sequer se falava, né? Um tema que a gente tem que recordar aqui, que há alguns anos atrás sequer se falava, mas um tema que, com a evolução, um assunto que, com a importância, com a evolução que nós tivemos, nós temos que cada vez trabalhar mais e cada vez permitir um melhor atendimento, uma melhor condição, não só nessa questão, mas em outras que vêm sendo melhor estudadas, que as pessoas têm condição hoje de buscar um tratamento, de buscar de ter uma condição de uma vida muito melhor, uma vida muito mais normal do que havia alguns anos atrás. Então, eu quero votar também pela derrubada do veto, justificando a situação, senhor presidente. Só para complementar, na verdade, também uma das questões que é bem importante, que foi levantada pelas mães, inclusive, dos autistas, em alguns espaços que é aberto ao público, inclusive, é a necessidade dessa prioridade do atendimento, principalmente devido à necessidade do diagnóstico precoce. Porque se muitas vezes essa criança fica numa fila de espera aguardando um atendimento, pode estar atrasando, né, toda uma estimulação que pode ser feita aí para uma criança com 2, 3, 4 anos e que, de repente, porque está numa fila de espera, sendo regulada como um atendimento eletivo, por exemplo. Então, por isso também fará a diferença na vida de muitas pessoas. E algumas situações que são postas pelos pais, né, têm contribuído muito também na tomada de decisão. Então, eu quero parabenizar vocês pela organização também do grupo e pela possibilidade de pensar aí numa associação, né, para frente, porque isso também faz a diferença. As entidades não governamentais compõem todos os conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Pessoa com Deficiência, né, o CONDE, todos os conselhos, e vocês têm poder de voz e voto nesses conselhos. Então, que em todos os espaços nós possamos defender juntas essas propostas, porque aí nós vamos conseguir avançar. Através destas propostas, o público poderá planejar ações, poderá constar na programação anual e nos planos municipais. E ficou muito claro no projeto de lei, vereador Paulinho, a obrigatoriedade das entidades privadas. Não está na lei que o município vai precisar confeccionar as plaquinhas e sair distribuindo pelas entidades privadas. O comércio local precisa também se adequar. Nos bancos, vocês precisam garantir esse direito com prioridade, nos supermercados, em todos os espaços privados. E, a partir do momento que as empresas se envolvem e vão atrás também para garantir esse direito, isso é movimento, é evolução da sociedade, é tomar conhecimento da nossa realidade, só para colocar da prioridade no atendimento nesse sentido também, de conseguir antecipar o diagnóstico para poder oferecer um serviço qualificado para que possa fazer antes essa estimulação, né, para garantir, de fato, a inclusão. Tá bom? Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho sobre os dois projetos. Eu votei pela manutenção do projeto anterior, que é uma outra causa onde muitas pessoas têm o direito de debater e discutir um projeto desta natureza. Então, eu votei pela manutenção do veto. Agora, este projeto, a minha consciência diz que eu tenho que votar pela manutenção, pela derrubada do voto. Sim, né? Esse é o meu entendimento, a minha consciência diz desta forma. Por entender que são pessoas especiais, pessoas que merecem o extremo cuidado, dedicação e carinho com elas. Então, são dois momentos, duas causas, com dois objetivos muito diferentes, até para que a sociedade possa entender o porquê de eu estar votando sim este projeto.
Discuti já à tarde com alguns colegas vereadores, né, sobre esse projeto. Votei ele favorável na hora da sua votação. Entendo que nós temos várias placas de símbolos espalhadas por todos os órgãos públicos, entidades públicas, pelos bancos, pelas empresas de iniciativa privada. E esse é mais um símbolo que eu entendo que, se ele tiver vício de origem, que o governo muito bem colocou. Mas, se nós pudéssemos manter, vereador Paulo, pela importância desses nossos seres humanos tão preciosos, que todos nós temos que dar o amor, o carinho e o respeito por eles. Então, meu voto é sim, senhor presidente. Continua a discussão. Também, rapidamente, gostaria de comentar. Primeiro, dizer que esse projeto só foi protocolado. Eu sou suspeito para falar dessa profissional, mas só depois de passar pelas mãos da professora Denise. Tá? Aí eu sabia que era um projeto confiável. Né? A professora Denise, infelizmente não fui aluno dela, mas tenho a honra de conviver, ter um convívio pessoal com ela, e o profissionalismo, o alto gabarito faz com que esse projeto passe a existir. Eu fui um instrumento, não é pela mão do Paulinho, pela mão da Denise, das mães, dos familiares, enfim, que hoje lutam, da PAI, que hoje lutam por essa causa. E a vereadora Zenici foi muito feliz em suas palavras, assim como os demais colegas, que logo que a vereadora retornou para casa, esse é um tema que vem sendo bastante discutido, inclusive com a nossa caminhada, a qual, com certeza, vocês já devem estar sabendo, mas eu reforço o convite e a importância. E a razão de existir a política é isso aqui. Dialogarmos com a sociedade. Eu não tenho na minha família ninguém com o transtorno do espectro autista. Então, eu não sei como é a convivência, eu não posso falar, mas vocês podem. E aí que está o sentido de nós existirmos aqui, na Câmara. A comunidade trazer para nós aquilo que é importante e prioridade para a comunidade. E fico muito feliz que vocês todas estejam aqui. Eu tenho alguns nomes que eu faço questão de citar. A Sara Hope, a Elizabeth Antocheski, a Jéssica Pavarim, a Maria Goretti Groscopi, a Maristela Babireski, a Taizinha Budante, a Edna Caetano, Paula de Souza, Juscelie Jubanski, a Kelly Jorevics e a professora Denise. E deixei por último o meu amigo que me atende maravilhosamente bem, o Tadeu. Obrigado pela sua presença, Tadeu. Então, em resumo, os colegas já puderam explicar o porquê que isso está acontecendo, mas pelo que eu vi, felizmente nós vamos conseguir derrubar esse veto. Mas eu quero de coração agradecer a todas vocês que hoje estão aqui e demonstram esse amor e esse carinho pela causa. Do que depender da Câmara de Vereadores, vocês sempre terão as portas abertas. Nós queremos, Zenici, fazer uma caminhada que marque a história do nosso município, para que a gente comece a discutir tantas situações que às vezes não eram muito faladas no passado, mas que têm que ser discutidas, e o poder público é a mão necessária para que isso aconteça. Para encerrar, só a história do poderão, né? A lei federal, ela diz que os estabelecimentos poderão utilizar a fita quebra-cabeça, né? Canoinhas sai na frente, porque aqui nós iremos obrigar. Infelizmente, as coisas que não são obrigadas às vezes não acontecem. Então, nada melhor do que a gente ter esse braço firme do poder público, obrigando para que a coisa aconteça, saia do papel e torne realidade. Então, creio que, pelo que senti, o veto será derrubado. O nosso município poderá viver uma realidade à frente dos outros, inclusive a nível nacional. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Solicito a primeira secretária, Zenici Dreyer, efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não pela manutenção do veto. Vereador Coronel Mário. Sim.
Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenici Dreyer. Sim. Está rejeitado por 8 votos o veto integral do projeto de lei 137 de 2019. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 001 de 2020, que concede título de cidadão benemérito a Jefferson Schroeder, de autoria dos edis Paulinho Basílio, Camila Lima, Norma Pereira e Thelma Bley. Está em discussão. Só gostaria rapidamente de comentar esse projeto de lei. Acredito que boa parte dos presentes aqui conhecem o trabalho do Jefferson. Ele tem um currículo aqui bastante extenso, então não vou fazer a leitura porque ia levar no mínimo uns 2 dias para nós ler o currículo dele. Mas o fato importante é que o Jefferson tem levado o nome de Canoinhas por onde passa, né? Ele é um dos atores globais, né? Trabalha na Rede Globo, participou do filme Minha Mãe é uma Peça, que está aí em cartaz mais uma vez. E é importante a gente valorizar as pessoas que levam o nome da nossa terra com tanto carinho como ele leva, né? Nós já estamos em contato com ele para que ele possa vir aqui receber o título. Tive a informação, ele foi aluno da minha mãe e entrou em contato hoje com ela, que ele deve estar nos assistindo. Então, obrigado, Jefferson, pela sua audiência. E quando tiver uma brechinha na sua agenda, venha até essa casa, porque você é merecedor do reconhecimento do nosso município ao seu trabalho. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 001 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 010 de 2020, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Empréstimo de uma estrutura para palco em favor do Serviço Social do Comércio, SESC, para a utilização do evento Aula Temática de Ginástica Dança das Estrelas, que ocorrerá no dia 7 de março de 2020. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 010 de 2020. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 116 de 2020, de autoria de toda a idilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o médico Dr. Wagner Marcolin Trautner por ter assumido a coordenação do curso de Medicina da Universidade do Contestado Campus de Mafra, que integra a Escola de Medicina. Esta coordenação é muito importante para Canoinhas e região, visto que a formação de profissionais médicos é necessária. É um grande desafio, mas o médico Dr. Wagner Marcolin Trautner é especialista, possui vasta experiência na área pública e privada e conhece muito sobre medicina e áreas de atuação. Coloco em discussão o requerimento número 116 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 116 de 2020. Requerimentos números 117 ao 135 de 2020, de autoria de toda a idilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização às senhoras Ana Helena Procopiac, Ana Silvia Maier da Silva, Beatriz Ferreira Budante, Bernadette Freitas Seleme, Célia Cristina Teodorovitz, Cíntia Bastos Canrad, Elair Krapp, Elona Maria Baloc Fuc, Aide Carvalho de Oliveira, Líria Terezinha Greiper Schumacher, Maria Cristina Assis Procopiac, Maria do Horto Nagano, Olinda Schroeder Kresinski, Regina Celi Schram Seleme, Regina Maier, Rosélis Maria Schram Cristani, Salomé Bojarski, Irmã Augusta Blosfeld, Tércia Consuelo de Oliveira Teles, por suas contribuições como pioneira junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas. Coloco em discussão os requerimentos números 117 ao 135 de 2020.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos do número 117 ao 135 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 136 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhada a moção de parabenização a todas as colaboradoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas por ocasião dos 35 anos da instituição em nosso município. Coloco em discussão o requerimento número 136 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 136 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimentos números 137, 138 e 139 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º BPM, e ao senhor Rui Orestes Kirchner, delegado regional de polícia, solicitando a possibilidade de instalação de câmeras de segurança nas proximidades do Portal de Canoinhas, visto que, recentemente, o comércio daquela região está sendo vítima de furtos e pequenos assaltos. Coloco em discussão os requerimentos números 137, 138 e 139 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos números 137, 138 e 139 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 140 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre na Praça Timóteo Bojarski, localizada na Rua São José, em troncamento com as ruas Joaquim de Paula Vieira e Evaldo Crais, bairro Boa Vista. Coloco em discussão o requerimento número 140 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 140 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 141 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, em razão de ofício encaminhado a essa casa pela empresa Progresso Ambiental, solicito informar porque a decisão de rescisão unilateral, a qual determinou a suspensão dos contratos 109 de 2019 e 114 de 2019, foi assinada pelo secretário municipal de planejamento e pela procuradora-geral do município. Igualmente, se há consistência nessa decisão ou a competência para tal cabe ao chefe do Poder Executivo. Outro sim, seja encaminhada a cópia da portaria que determinou a instauração do procedimento administrativo. Coloco em discussão o requerimento número 141 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 140 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 142 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, solicitando informar se houve alguma tratativa de convênio com a Polícia Militar para auxiliar na fiscalização da Lei 6.397, de 22/8/2019, que proíbe o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas, e da outras providências. Coloco em discussão o requerimento número 142 de 2020. Gostaria de comentar esse requerimento e o seguinte. Hoje eu recebi aqui na Câmara a Tatiane Carvalho, do grupo Resgates. E como a lei da proibição dos veículos de tração animal agora já está em vigor, há uma preocupação no que tange a fiscalização dessa lei, né? Nós muito discutimos aqui na Câmara como isso se daria, porque o DETRACAN, que é quem tem legalmente essa função, tem uma jornada de trabalho reduzida. Então, ou seja, no horário que o DETRACAN não estiver atuando, não haverá fiscalização. E isso pode ser que torne um problema, né, doutor Paulo? Portanto, eu tomei conhecimento, até hoje no programa do Biluca foi conversado sobre essa situação,
de que possivelmente, não posso falar pela polícia, por óbvio, a Polícia Militar se disporia a ajudar nesse intuito. Mas, para isso, precisa que o Executivo faça as tratativas necessárias para que isso ocorra. Então, portanto, eu estou questionando tanto o Executivo, quanto o DETRACAN, quanto a Polícia Militar, para que a gente possa dar viabilidade e que a lei, ela, de fato, possa ser aplicada, porque não adianta nós votarmos ou criarmos leis se lá na ponta elas não surtirem efeito. Então, basicamente, é esse o teor do requerimento. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 142/2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 142/2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 143 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º BPM, solicitando informar se existe a possibilidade da realização de um convênio com a Prefeitura para a fiscalização da Lei 6.397, de 22/8/2019, que proíbe o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências. Coloco em discussão o requerimento número 143/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 143/2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimentos números 144, 145, 146 e 147 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, a senhora Maria Elisa da Silveira de Caro, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, ao senhor William Anderson Lenco, diretor-presidente da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, ao senhor Marcos Vieira, deputado estadual, solicitando informar a essa Casa de Leis qual a previsão para o início das obras de implantação da distribuição de gás natural nos municípios de Canoinhas, Três Barras e demais do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Coloco em discussão os requerimentos 144, 145, 146 e 147 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, é um cumprimento especial a todos os canoinhenses que prestigiam essa noite, e mais é especial a esse grupo maravilhoso que defende uma causa tão nobre, e nós, com certeza, tudo que for favorável a gente aprovará nessa casa, que for para identificar diferenças o quanto antes, porque a gente sabe que isso é para tranquilizar o coração da mãe e também de quem precisa, que o mais importante é a criança ser bem atendida no momento adequado, oportuno, enfim. Um privilégio muito grande ter vocês conosco essa noite, e um privilégio maior poder aprovar uma lei dessa natureza e um veto que a gente não consegue entender como que veio para essa casa naqueles termos, mas, como muito bem colocado pelo vereador Mário e pela vereadora Zenesi, nós temos total autonomia para decidir aquilo que é melhor. Em relação a essa questão do SC Gás, eu fui indagada por alguns empresários no sábado, lá em Joinville, se nós éramos atendidos pelo gás natural. E falei que, infelizmente, não, ele vem até Mafra. E fui olhar na internet tudo sobre a SC Gás. E encontrei várias matérias de extrema importância, inclusive que a previsão dele chegar em Canoinhas seria para 2024. E todos os comentários de ex-presidentes da SC Gás, de empresários, são no sentido que ele promove o progresso econômico, melhora a qualidade de vida da população, mais que a simples obra da implantação da rede de gás. Esse é um projeto de desenvolvimento permanente. Quando levamos gás natural a uma região nova, toda Santa Catarina cresce. A universalização do gás natural é um objetivo muito claro e temos que acelerar esse processo o máximo possível. Então, e eu estou fazendo essa indagação se não é possível antecipar.
com toda a ampliação que a Oeste Rock está fazendo aqui no nosso município vizinho de Três Barras. A própria CIA Canoinhas de Papel, aqui da cidade de Canoinhas. A Mili, em Três Barras. Se a gente olhar os outros investimentos que estão sendo feitos nos outros municípios vizinhos, e nós temos aquelas particularidades que estamos longe da 116, longe de portos. Então, quem sabe o gás natural aqui atrairia outros investimentos para a nossa região. E se a gente olhar todos os comentários lá na SC Gás, é incrível. E não é demais para vir até aqui, porque até Mafra já tem. Até aqui não é tão distante. Então, por isso que eu fiz o requerimento para ver a possibilidade de antecipar essa implantação. 2024 são 4 anos, mas são 4 anos que, se vir antes, nós podemos avançar muito mais. E, dentre os comentários, vi que Lages perdeu a Sebrae Cristal Plano, que se instalou em Barra Velha, por não ter a SC Gás. Aí eles correram e se organizaram entre instituições como o CDL, a SIC, Poder Público, para conseguir levar o gás para lá, porque perderam uma empresa de um grande porte. Todos passam lá em Barra Velha e percebem o tamanho que é aquela Sebrae. E, entre outros comentários, que a gente pode perceber que, de fato, é de extrema importância uma região ser atendida pelo gás natural, tanto pela facilidade como pelo custo dele, que é relativamente muito mais baixo, muito mais econômico do que a energia elétrica em si. Por isso que eu gostaria da aprovação dos nobres edis, para que a gente encaminhe e consiga uma resposta, para ver se a gente pode fazer algo para que isso efetivamente aconteça. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Quero parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento, vereadora, de extrema importância. A gente vem acompanhando essa vinda do gás para Canoinhas já há alguns anos, tardia, deveria ter sido muito antes, vereadora, porque nós temos empresas de grande porte aqui na nossa região que são carentes desse tipo de combustível, e também nós temos aqui na nossa região argila de ótima qualidade, que hoje e há muitos anos é transportada daqui a muitos quilômetros de Canoinhas, e eles utilizam muito o gás, por ter fornos que precisa ter um aquecimento muito alto. E talvez com o gás aqui nós estaríamos abrindo mais uma oportunidade de, quem sabe, amanhã ou depois, uma dessas indústrias grandes de cerâmica, né, se instalarem na nossa região, seja de azulejo, de cerâmica, enfim, nesse sentido, que estaria oferecendo, entre outros ramos de atividade e indústrias que podem se beneficiar deste gás natural, além dos nossos postos de combustíveis, que hoje também não tem, né, um dos veículos poderia ser transformado e utilizado, né? Mas parabenizar pelo requerimento, e até, se a vereadora permitir, eu gostaria até de assinar junto pela importância que tem esse requerimento, vereadora. Com certeza. Certo? Parabéns. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos números 144, 145, 146 e 147 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira e do vereador Vilmar Sudoski. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos 144, 145, 146 e 147 de 2020. Requerimento número 148 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando providências no tocante aos pombos que povoam a Praça Oswaldo de Oliveira, pois está sendo considerado um grave problema ambiental urbano. Coloco em discussão o requerimento número 148 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, estive conversando com algumas pessoas no final de semana com relação a essa epidemia mundial do coronavírus, e dentre
os assuntos que nós discutimos na conversa. Eu sei que talvez esse assunto já foi recorrente nessa Casa de Leis, vereadora Zenici, porque é uma questão de saúde pública. Até fui dar uma pesquisada quando a pessoa me falou que essa possibilidade de ter transmissão de 50 tipos de doenças, eu desconhecia toda a questão do problema. Algumas pessoas da comunidade podem questionar: o vereador está preocupado com o pombo da praça, né? Mas eu estou preocupado com o cidadão que me trouxe informação, a questão de piolho, de doença, e a questão que está aumentando bastante o número. As pessoas alimentam esses pombos e alguma medida tem que ser tomada. Inclusive, a pessoa que me procurou sugeriu que fosse firmado um convênio com a Polícia Militar fazer o abate desses pombos. Eu disse: olha, a legislação não permite. Primeiro que a polícia não ia fazer isso, mas a própria legislação proíbe esse tipo de coisa. Então, são as medidas, às vezes, fáceis que as pessoas entendem para resolver um problema, mas não é fácil. É um problema recorrente, não é fácil a solução para esse problema. Só que hoje existem, vereadores, empresas técnicas especializadas que fazem a contenção, né, e têm as medidas necessárias para auxiliar nesse processo. É uma discussão que eu acho que é importante trazer essa Casa de Leis, porque algumas pessoas da comunidade estão se sentindo incomodadas com isso. Isso já vem há algum tempo acontecendo, a questão da sujidade, vereadora Thelma, né, fezes, enfim, transmissão de doenças. Em face disso que eu fiz o requerimento, né, repassando essa preocupação por parte de pessoas da comunidade. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 148 de 2020. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 148 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 149 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Cate, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando informar quais as medidas estratégicas e legais serão adotadas pelo Poder Executivo para fiscalizar o cumprimento da Lei 6.397 de 2019, regulamentado pelo Decreto 262 de 2019, que dispõe sobre a proibição de emprego de veículos de tração animal. Coloco em discussão o requerimento número 149 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, assim como o senhor foi procurado pelo integrante do grupo de resgates, eu também fui questionado nesse final de semana. É importante trazer para a nossa comunidade, né, que esse assunto com relação à proibição da condução de veículos de tração animal, ele é recorrente por parte do Poder Executivo. Há 3 anos já estava sendo discutido, eu participei de algumas reuniões junto à Secretaria de Meio Ambiente. Uso uma frase que é bastante batida nessa Casa de Leis, né, que para problemas complexos não existem soluções fáceis. Foi muito bem formulado seus requerimentos, vereador Paulinho. Só que eu havia questionado, e já havia nas conversas que eu tive a respeito, que quando acontecesse efetivamente a regulamentação e a proibição, né, danos sociais haveriam, porque tem muitas pessoas que tiram a sua subsistência na coleta de material reciclável. E nós não podemos, né, nos omitir nesse sentido, até mesmo porque grande parte dessas pessoas são do vizinho município de Três Barras. Então, eu fiz o requerimento falando sobre medidas estratégicas, inclusive vou procurar a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria da Ação Social, porque nas reuniões que nós participamos, eu entendo que tem que ter um trabalho conjunto, porque o fato de proibir por proibir, né, apesar de ser uma medida que teria que ser adotada, porque não tinha solução para esse problema de outra forma, a fiscalização não vai ser muito simples. Mesmo o DETRACAN, a Polícia Militar não vai, acho difícil firmar um convênio nesse sentido, porque cabe o encaminhamento dos animais, então tem todo o envolvimento, né, a questão até de menor conduzindo, tem alguns aspectos que podem ser considerados, mas a fiscalização por fiscalização, o simples fato de estar proibido, vou recolher, não, a coisa não vai ser tão simples assim. Vai causar um impacto social muito forte, tá? E isso vai ter que haver, por parte dos órgãos, dos poderes, muita coerência, muito bom senso, né? Apesar que a lei está aprovada e tem que ser cumprida, isso é indiscutível, mas é um assunto que tem que ser tratado com bastante cautela, principalmente que nós temos que também olhar o lado do ser humano. Esse pessoal do São Cristóvão que faz a coleta, eu acredito que não está preparado para ter essa medida. Chegou na ponta e está proibida, não passa mais, acabou. Então, não vai ser muito simples ver a norma, e essa é a minha preocupação. Por isso que eu coloquei ali medidas estratégicas, porque alguma coisa tem que ser adotada nesse sentido. Seria isso, muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 149 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimentos número 150 ao 168 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício aos senadores e deputados federais do Estado de Santa Catarina, solicitando que votem pela manutenção ao veto do artigo 52 do PL 51 de 2019 da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que garante ao Poder Executivo Federal definir os 30 bilhões do orçamento de 2020. Coloco em discussão os requerimentos do número 150 ao número 168 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, embora nós estarmos numa casa de leis, num município pequeno do estado de Santa Catarina, vereador Norma, nós sempre nos pautamos nessa casa de leis por alguns princípios que, entendo eu, são fundamentais para a manutenção do Estado de Direito no nosso país. Está sendo discutido na mídia, e eu até peço, senhor presidente, na medida do possível, que esse requerimento seja encaminhado por e-mail aos deputados federais e senadores, porque está pautado para amanhã a votação do veto do presidente da República com relação aos 30 bilhões de reais do orçamento, que, em tese, alguns deputados, alguns senadores pretendem ter esses recursos como emendas impositivas. Não existe possibilidade no município, no estado ou no país do Poder Executivo, do presidente, do governador, não é o caso do município, nós não temos emenda aqui, de governar o país, ficando refém, no meu entendimento, que eu deixasse bem claro, é o meu entendimento, de que o Congresso destine os recursos do Orçamento Geral da União, aprovado no ano passado. 94% dos recursos já tem destino carimbado. Apenas 6% desses recursos eles são destinados através do Poder Executivo, do Presidente da República. Eu gostaria de abrir aos senhores vereadores a possibilidade de assinatura desse requerimento também, respeitando a opinião de cada um, mas entendo que, enquanto não mudar a questão do voto distrital, vereadora Norma, os deputados e os senadores já têm um recurso para carimbar essas emendas numa ordem aí de 15 milhões por ano. Não é possível, né, que o presidente da República possa comandar esse país, e isso está uma discussão muito grande a nível de país, inclusive com a possibilidade, agora no dia 15, de uma grande manifestação no país. Alguns trazem que foi convocado o presidente da República, o presidente, na verdade, não convocou, ele falou num grupo fechado isso, porque o povo brasileiro não quer. Os 57 milhões de eleitores do país, né, que votaram e confiaram o voto no atual presidente, sabem que tais medidas engessam totalmente, tá, a ação por parte do presidente. Então, é extremamente importante a nossa manifestação, enquanto caso legislativo, veja dessa forma, por isso que eu formulei o requerimento. Fiz contato já com o senador Jorginho Melo, que é da base do PL, vereadora Zenici, para que, né, se mantenha o veto do presidente. Não é possível realmente comandar esse país, e nós temos que nos posicionar nesse sentido. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de assinar, sim, junto, eu concordo com Sua Excelência, e precisamos aprovar várias coisas lá que sejam de dinheiro para a gente. Eu tive uma experiência lá no passado que se você não tem deputado na sua região, não vem dinheiro. Você não pode protocolar projeto. E precisa mudar realmente. Concordo consigo e gostaria de votar junto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos do número 150 ao 168 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário e da vereadora Norma Pereira. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado requerimentos números do 150 ao 168 de 2020.
Requerimento número 169/2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nair Vieira Biscaia, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreyer. Só para uma questão ali dos pombos e dos animais, né, e cachorros, etc., né, vereador Coronel Mário, eu penso assim que, além dessas ações, né, punitivas, nós temos que pensar em estratégias para as ações educativas mesmo, né? Porque com relação aos pombos, né, aí os pombos serão penalizados, etc., sendo que tem pessoas que tratam os pombos, né? Eles incentivam os pombos a permanecerem em alguns locais. Assim como dos animais e dos animais de rua também. Então, além dessas leis e ações punitivas, nós teríamos que pensar em ações educativas, em parceria, né, de sensibilização, para que, no futuro, né, as próximas gerações possam, de repente, estar pensando de uma forma diferente, né, com relação a essas questões. Neste sábado, haverá uma atividade diferente, será publicizada a partir de amanhã. Eu gostaria de tornar público o convite. Nós temos uma equipe de saúde que estará falando sobre saúde emocional dos filhos. E vai ser numa praça, vai ser em local aberto, por isso que não foi divulgado ainda, porque nós dependemos de algumas condições do clima, por exemplo, né? A proposta foi deixada reservada à Câmara, mas também um espaço público. Então, a partir de amanhã será divulgado. A proposta é das 14 às 16 horas, né? Uma roda de conversa com os pais sobre saúde emocional dos filhos e, concomitante, haverá atividades para crianças e adolescentes em parceria com profissionais de saúde e os acadêmicos da Universidade do Contestado. Utilizando todo esse material, inclusive, que nós nos apropriamos com relação ao autismo, será desenvolvida atividades como pintura e tie-dye. Provavelmente será na praça, ou Lauro Miller ou Oswaldo de Oliveira. E seria um momento oportuno para estar trazendo esse convite para vocês também, né, quem tiver um tempinho para participar. E também do convite, né, senhor presidente, com relação à homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vocês, representante também de um grupo, a professora Denise, como uma entidade não governamental bem significativa no município, região, né? A Rede Feminina também é uma entidade sem fins lucrativas que desenvolve um trabalho de prevenção de doenças no município e região, principalmente, e esta homenagem acontecerá no dia 12 de março, às 19 horas, aqui na Câmara. Então, seria uma honra contar com a presença de vocês também para prestigiar estas mulheres, principalmente as pioneiras que serão homenageadas aqui nessa Casa de Leis pelos 35 anos dos serviços prestados à comunidade, gratuitamente. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém inscrito? Bom, sendo assim, gostaria mais uma vez, de coração, agradecer a todos os presentes de hoje, em especial as mulheres aqui, que com certeza fizeram a diferença para que essa votação fosse como foi, né? Muito obrigado, venham mais vezes, a casa sempre está aberta para vocês, tragam sugestões, né? Vocês certamente têm muito mais conteúdo do que nós aqui nessas situações, né? Então é importante que haja esse link de conversa entre a Câmara, o Poder Público e as pessoas da comunidade. Então, muito obrigado, sejam sempre bem-vindas. Agradecer a Silmara, meu amigo carinhosamente, que eu chamo de tio Tonho, obrigado pela presença, Danilo, a Isabela, os nossos sempre presentes Cláudio e Eugênio, obrigado pela presença, agradecer aos nossos internautas do Facebook e do YouTube,
também informar que no dia de hoje nós conseguimos o credenciamento para que o nosso podcast possa ser transmitido no Spotify. Então, cada vez mais a gente está tentando ficar próximo da comunidade. Agradecer aos colegas vereadores e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 3 de março, terça-feira, às 19 horas. Boa noite, muito obrigado.